Quinto escreveu sobre essas questões envolvendo o Flávio, o boicote, o ego que atrapalha, da turminha da direita. O Datafolha, mais uma vez, não conseguiu entregar o enterro que a parte da mídia e da esquerda tanto desejavam, e parte da direita também. Mesmo nos cenários mais generosos para o petismo, historicamente sensível a certas narrativas, a candidatura de Flávio Bolsonaro permanece de pé, competitiva e sustentada por uma base que não se desfaz com facilidade. Os números revelam um eleitorado conservador resistente a um bombardeio constante. Não há nada de errado com Flávio, especialmente no que se refere aos áudios vazados e tentativas de transformá-lo em escândalo fatal. O que se viu foi mais um capítulo da velha estratégia de vazar conteúdo seletivo, fora de contexto ou inflado para desgastar o nome. Flávio carrega coerência, experiência no Congresso, fidelidade ao eleitorado de 2018 e a legitimidade de ser o herdeiro natural do legado do Jair. A narrativa de que estaria liquidado é puro wishful thinking, né, transformado em manchete. É só o desejo aí dos maluquinhos. O verdadeiro problema, e realmente esse é o verdadeiro problema, que a gente está enfrentando já há um bom tempo, não está nas pesquisas enviesadas ou no ativismo midiático. Está dentro do campo da direita, a chamada direita permitida. Desde o momento em que Bolsonaro indicou Flávio como nome para 26, esse grupo tem agido de forma ambígua. Falam em união, posam para fotos e vídeos de convergência, mas na prática minam o nome escolhido. Plantam notícias na imprensa, alimentam polêmicas com a de superioridade moral e mobilizam seus mecanismos de rede social para empurrar narrativas de inviabilidade, tudo com o tom de quem está acima do confronto, quando na verdade parecem querer enfraquecer por dentro. Silêncio cúmplice nos ataques, declarações vagas de vamos aguardar as pesquisas e nenhuma transferência real de força. Imagine o que aconteceria se essa mesma direita permitida gastasse o seu tempo, sua influência e seus argumentos para amplificar a tragédia do governo petista atual. E são as tragédias, na verdade, no plural, porque são em diversas áreas diferentes. Não vai existir uma área do governo que não tenha uma tragédia que você pudesse apresentar para as pessoas. A inflação que corroeu o bolso do brasileiro, o desemprego disfarçado, a insegurança nas ruas, o aparelhamento do Estado, o desastre na educação, a dependência crescente, o retrocesso econômico, a parceria com o Supremo para censurar as pessoas. Enfim, se usassem sua viabilidade para martelar diariamente os fracassos de Lula e do PT, em vez de criar atritos internos, o quadro seria outro. É bem provável que nem o Datafolha conseguiria esconder o que as ruas e redes já sinalizam, que o herdeiro de Jair seria de longe o grande favorito para 2026. Mas Flávio não é o escolhido deles. E aí o ego fala mais alto que a estratégia. Eles preferem um candidato aceitável ao sistema do que um nome que representa um antipetismo visceral e a continuidade do que funcionou no passado. O resultado é uma perda de tempo e força para enfrentar um PT que é organizado, muito disciplinado, hierarquizado, com diversas ramificações, com apoio da imprensa, com apoio do Supremo, com apoio de setores da elite, apoio internacional. Flávio não precisa ser perfeito. Nenhum candidato é, nenhum político nunca será. Mas ele é autêntico, conhecido e carrega o DNA da única força política que conseguiu derrotar o sistema. A direita permitida que o boicota, de forma dissimulada, parece cometer propositalmente o erro de achar que vence o PT sem bater de frente, sem respeitar o sentimento real do eleitor conservador. E mais, não é só que Bolsonaro foi a força que conseguiu derrotar o sistema. Os críticos do bolsonarismo, a turma que não quer apoiar o Flávio, antes de Bolsonaro, não conseguiam nem eleger vereador. As pessoas que não têm capacidade de fazer um vereador em sua cidade querem a presença da República e ficam botando gosto ruim no candidato de Bolsonaro. Enfim, o povo sofre com os resultados catastróficos do governo Lula. Pesquisas, por mais generosas que sejam, não apagam a realidade do dia a dia do brasileiro. A direita brasileira tem uma grande oportunidade, tornar-se uma força real de alternância de poder. Para isso, precisa urgentemente abandonar o ego disfarçado de esperteza política e focar no que realmente importa, confrontar o PT. Aí tem uma coisa a mais que não sobre esse assunto, mas sobre o Datafolha, que é assim, normalmente o Datafolha sempre erra para favorecer a esquerda, para favorecer o Lula. A gente está normalizando os números do Datafolha como eles fossem, né, os números reais, mas sabe que não é bem assim. Se bem que o Datafolha, assim, você vê outros institutos, a coisa é um pouco diferente. Tá certo que em vários institutos agora o Lula deu uma descolada. Mas ainda assim, gente, os principais indícios, as principais análises, as principais coisas que estão à disposição para quem quiser realmente analisar esse cenário, tudo indica que Flávio segue, assim, favorito para vencer as eleições. Lula possivelmente vai enfrentar meses ainda complicados até a eleição, sofrerá ainda desgastes, não faltam assuntos para a gente comentar sobre o Lula. Tem o caso, por exemplo, do Lulinha, que está aí, está na pista, ainda tem o escândalo do INSS que não acabou, mas resta saber, né? Cadê a turma que diz, não, cada um tem o seu papel na campanha, eu não vou ajudar o Flávio, eu vou desgastar o Lula, tá? Que horas começa o desgaste? O Rony, que denunciou o escândalo dos influenciadores do Master, ele escreve mais ou menos na mesma linha que a turma do Quinto, falando dessa direita.
A eleição desse ano será definida pela rejeição, visto que os dois candidatos favoritos também têm a maior rejeição. Poucos eleitores votarão por amor, mas votarão para que o outro lado não vença. Lula tem um voto de esquerda. E mesmo envolvido em todos os escândalos possíveis, os esquerdistas, mesmo os não lulistas, não ousam fortalecer os escândalos de Lula para não contaminar sua bolha, pois morrem de medo de Flávio e não querem aumentar a rejeição de Lula em suas trincheiras. Por outro lado, Flávio tem um voto da direita majoritariamente e isso é incontestável em números. Os direitistas mais sensatos, que de fato não querem Lula por mais 4 anos, veem nele a única possibilidade real de derrotar o PT. Bom, não são esses direitistas sensatos. Qualquer pessoa sensata sabe que só quem disputa com Lula é o Flávio. Qualquer pessoa com mínimo de realismo, com pé na realidade, sabe que a eleição será entre Flávio e Lula. E acabou. Tá todo mundo falando sobre isso. Você não precisa ser sensato para chegar nessa constatação. Mas a questão é que Flávio, além de enfrentar o PT, que impulsiona com dinheiro público, narrativas contra ele, como comentamos anteontem, que tem a máquina pública, que o ataca de forma insistente, tem de enfrentar uma parte da própria direita, ou aqueles que dizem defender pautas semelhantes. Quando se fala em união da direita, ela não está atrelada diretamente ao nome do Flávio, mas sim a possibilidade real de derrotar o PT, a necessidade que o Brasil tem de sair do buraco que Lula nos enfiou. Aqueles que de fato querem o fora Lula estão com Flávio, pois entendem como o jogo funciona. Entenderam que tem algo maior em jogo do que um nome e que não há tempo em se arriscar em ideias utópicas ou mentir para si mesmo. Se alguém de fato não quer Lula, pense com o cérebro e pare de ouvir os utópicos que, ao invés de buscar alternativa viável, buscam um marido. Flávio é nossa chance de 2026. E é com ele que eu estou. E eu também. Aí eu fui ver uns comentários, né? Eu vi porque esse comentário do Rony passou na minha timeline. Aí ele fala de minha pessoa. Tu vê como são as coisas, né? A direita anti-bolsonarista deu as caras. A senhora Dona Maria. Na verdade será voto útil, mas a turma EAD, impaísta, duguinista, está a afastar pessoas que têm conhecimento. E veem mais os problemas gerados futuramente por esse grupo dentro do governo, que a questão dos ministros, eu não entendi muito bem esse final, né? Mas, em tese, estamos afastando pessoas com muito conhecimento. Buscam conhecimento. Lembra do ET de Varginha? Busquem conhecimento. ET Bilu, pronto, tá ali. A turma do conhecimento. Os duguinistas estão afastando. Ainda escreve em caixa alta, né? EAD, quimpaísta, duguinista. Você deslegitima a pessoa por não estar localmente no Brasil, mas você não rebate o argumento dela. Aí você coloca um quimpaísta, que eu não sei nem o que seria isso. Depois vem duguinista, que é uma classificação sem pé nem cabeça. Aí o Rony até rebate, falando assim, na verdade eu não vi em momento algum Kim ou sua suposta turma aumentando a rejeição de Flávio para a bolha da direita. Eu vi eles defendendo o Flávio. Já a turma que eles criticam estavam pior que o PT, querendo até a substituição do candidato na primeira narrativa. Depois o Rony ainda disse, né? Qualquer um que tem seguidores de direita e passa o dia criticando o Flávio, tipo o Constantino, tá a serviço do Lula, bicho. A eleição será definida pela rejeição. Se suas críticas aumentam a rejeição do único candidato viável, você não está sendo coerente. Só está ajudando o Lula. Então para de conversa mole. Chegando no dia de ontem, as confusõezinhas do Romeu Zeme do Caiado. Ai, eu quero chegar nessa parte. O Carlos fala assim, ó, a velha imprensa e os permitidos estão mais alinhados a cada dia para tentar queimar Bolsonaro e ajudar Lula. Olhem as manchetes e a falta delas. Muito assunto que deveria estar sendo... Mas não, tem que varrer para debaixo do tapete. Eles acham que as tias do Zap, assim como todo brasileiro, como todo povo brasileiro, são idiotas. O Jair não vem na mesma linha. A direita limpinha continua a atacar o escolhido de Jair Bolsonaro para a disputa presidencial. O único nome com grande chance de vencer o PT é o Flávio. Atitude baixa, cruel, que só demonstra o que eles realmente querem, os votos bolsonaristas. É os bolsonaros, por óbvio, né? Esse papo de união só serviu para inglês ver. Tipo assim, Jairzinho, meu amigo... É uma constatação meio óbvia, que já tem alguns anos e algumas pessoas vêm comentando sobre isso. Aí começando, né? O dia ontem foi assim... Rapaz, eu não sei mais o que falta, sabe? De verdade, eu não sei mais o que falta. O que mais precisa acontecer para as pessoas que um dia acreditaram no engodo da união da direita. Assim, cara, beleza, eu fui enganado. Fui menino, sabe? Assumi. Eu fui traído. É difícil, sabe? As pessoas não querem acreditar que foram traídas, tomaram chifre da união da direita. Mas começa. Caiado sobre Flávio. Os problemas que ele tem que responder estão no Brasil. Ele foi para os Estados Unidos. Mas vem cá, cidadão. Ele não pode ir a outro país. O mundo não tem relações internacionais.
as relações que o Brasil mantém com outros países não são relevantes para o Brasil como um todo, para o continente, para a nossa economia, para a nossa diplomacia, para diversos outros assuntos, eu acho que o Caiado tá com dor de cotovelo, no mínimo. Aí o Globo diz, né? Zema e o Caiado. Aos poucos, todos vão embarcando na direita 2030, trabalhando pela reeleição do PT, fundando a nova direita, enquanto o Brasil implode durante o próximo governo de esquerda. Aí o Zema, que realmente brilhou no dia de ontem, falou poucas e boas, viu? Não chegamos aqui pela habilidade do Romeu Zema. Nós chegamos onde estamos hoje pelo silêncio dos que se dizem os bons. Foi pelas mentiras, pela covardia também de muita gente, que não quer brigar, não quer, sabe? Aí é só, porque... E não quer botar o dedinho na cara do outro. Aí fala o que for, viu? Vamos pegar, por exemplo, o apelido intergaláctico, o termo intergaláctico. Quem que inventou o termo intergaláctico? Bolsonaro. Pra falar de quem? O Ricardo Salles. Bolsonaro enquanto presidente. Tava lá uma gritaria de bando de maluco na rede social. Bolsonaro foi lá, chamou que direita burra. Isso não era covarde não, velho. Sabe, falando na boa de vocês aí, até às vezes do bolsonarismo em si, até dos filhos de Bolsonaro, me perdoe, na hora vocês são covardes, viu? Mas não é uma covardia de enfrentar o regime. Pra enfrentar o regime vocês estão aí, vocês protocolam, vocês falam do Supremo, vocês vão pra... Cara, vocês... Olha que loucura. Vocês não têm medo de Alexandre de Moraes. O cara que pode prender vocês. O cara que tem, sabe, que comanda até a saúde do pai de vocês. Esse cara vocês não têm medo. Vocês batem de frente com ele. Vocês batem de frente com o que existe de pior no Brasil. E o que existe de mais poderoso no Brasil. Agora, na hora de bater de frente com os safadinhos da direita, aí fica todo mundo cheio de toque. Não posso desagradar o Deltan Dallagnol. Não, meu Deus, União, não posso. O que é a militância? Eu não sei. Tô falando isso aqui no geral pra todo mundo da direita. Não chegamos aqui do nada. Não chegamos aqui do nada. Quantos idiotas ficavam lá? Não, é porque o Zema é de vice. Temos que botar o Zema de vice. Eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio, muito provavelmente, vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. O que as pesquisas também mostram? Que o Romeu Zema teve uma queda ainda maior do que o Flávio Bolsonaro. A Atlas Intel mostrou isso de forma clara. Zema caiu quase 9 pontos. 8,2. Foi mais de 8 pontos, com certeza. Sabe? Foi mais de 8 pontos. Então, como assim, cara? Quem vota no Flávio que elegeu Lula? E quem apoia o Zema, que é o quê, então? Então já começa com a desonestidade intelectual. Isso que eu falei outro dia. Eu queria ver o Flávio, sabe? Com tesão, aquela vontade de ganhar. Meter na cara e falar, Zema, cale a boca. Pare de atrapalhar o Brasil. Pare de ser linha auxiliar do PT. A esquerda chega lá pro Ciro Gomes e mete o dedo na cara, linha auxiliar do fascismo. Você não precisa chamar o cara de comunista, né? Que é meu pai maluco. Mas, cara, o cara tá sendo linha auxiliar do PT. O que mais precisa acontecer? O cara tá falando abertamente. Se vocês votam no Flávio, vocês estão ajudando o PT. Pronto. O cara tá chamando o Flávio Bolsonaro de linha auxiliar do PT, basicamente. Aí fica todo mundo cheio de dedo. Não, vai falar isso. Não, minha direita, temos que nos unir. Não, o Zema se atrapalhou. Não sei o quê. Aí vocês lembram como foram aquelas notas? Não nem escrever, sabe? A hipocrisia daquelas notas do novo. Não teve alinhamento com o partido. Tá, e eu perguntei, mas vocês discordam do que o Zema falou? Não vi ninguém aparecer pra discordar. Não vi ninguém. Aí eu até falei, né? Coisa mais, assim, de boa também. Fazer uma... Até pedir desculpa, né? Dos filhos de Bolsonaro, de todos eles, Carlos, mas sem sombra de dúvidas, é o que mais compra todas essas brigas também. E já há um bom tempo. E é sempre tido como o cara que cria mais confusão. E normalmente sempre tá certo. Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos, e na primeira oportunidade vem mais uma facada. E não me venham falar que isso é pontual, pois não é. O que seus satélites fazem são facilmente identificados quando rapidamente pesquisados, seja por inércia, seja por ação direta. Analisem, tirem vocês suas conclusões. Tudo tem muita permissão, casca de palmeira. Esse sujeito está cada dia fazendo a chance de seu partido se desintegrar de forma brutal. E os que apoiam de forma velada ou se mantêm inertes, se mostram cada vez de forma mais cristalina o que pretendem fazer com o país. Então, quando qualquer brasileiro que se defende, né, tratam logo de se vitimizar. É um que rebate, meu Deus, estou sendo atacado. Aí depois o Zema dá outra entrevista. Outra.
E esses pré-candidatos vêm sofrendo pressões, porque muitas vezes estão ali inseridos, né, num mundo de direita, em que principalmente quem os rodeia são bolsonaristas. Vale lembrar que eu tenho respeito pelo Bolsonaro, contribuí muito no segundo turno em 2022 na campanha dele, mas eu não posso ficar calado com relação a alguém que se envolve com um banqueiro bandido. Então eu tenho deixado muito claro isso para eles. Eu vou continuar totalmente questionando, tendo essa mesma posição, porque é o maior criminoso da história financeira do Brasil. Alguém que se aproximou daquele senhor, principalmente depois de saber o que ele já estava fazendo, é alguém que merece ser visto com toda reserva. Velho, de toda a direita brasileira, e eu posso provar, porque só eu tenho os registros do que eu falo, que tá aqui, ó, kimpaim.com.br, Atlas Brasileiro. Eu tô falando do Master antes de virar escândalo. Eu tô falando do Master antes da proposta de emenda à Constituição, que aumentava o limite do FGC. E de quem acompanha esse caso, tirando a venda do BRB, a única coisa, de todos esses casos, e a venda do BRB ainda foi motivação de debate dentro da esquerda, com pessoas apoiando, lulistas apoiando. O Elias Jabor apoiou. Defendeu, Paulo Gala rodou a imprensa, e Tom bateu palmas. A única coisa que aconteceu até o dia que Paquito foi preso, a única, foi a tentativa de entubar a venda de umas coisas lá que era pra Caixa. Tipo uma operação da Caixa de $500 milhão e a Caixa meio que vetou. Só teve isso. Meio que a proposta, o setor técnico era contra e depois afastaram a turma do setor técnico. É um negócio meio suspeito, aquelas decisões técnicas do Brasil, né? Você assim, pô, o governo Lula fazendo isso, foi a única coisa que saiu. Literalmente, a única coisa que saiu. Eu quero que alguém me aponte o que é que saiu antes da prisão do Paquito. Todo mundo sabendo o que tava fazendo, que ppp. Chega a dar uma canseira, viu? Aí Eduardo fala assim, a tese da União da Direita, que era que seria preciso deixar de lado qualquer ressalva para que unidos, né, pudesse a direita derrotar o Lula. Esse discurso não dura uma investida de um blog de esquerda. Ele tá falando do Intercept, né? Aí você vê. Todos sabiam que era o Vorcaro. O Zema minimiza a doação de 1 milhão do pai de Vorcaro para o Partido Novo. O Zema disse que a doação do pai do Paquito ao seu partido em 2022 não envolveu contraproposta. Vem cá, e qual é a contraproposta aí? O patrocínio do filme. Porque é curioso. O filme claramente, e eu falo isso com base em tudo que já aconteceu ao longo da história do Brasil nos últimos anos, envolvendo produtos comerciais para vender e o bolsonarismo. Tudo que coloca lá o rótulo, camisa patriota, sandália patriota, roupa patriota, perfume patriota, sempre vende. Sempre vende. Não é à toa que o Agostinho ganhou muito dinheiro em cima disso, né? Assim, lançar um filme sobre Bolsonaro, conhecendo o bolsonarista, tomei aí que no primeiro momento fez o Pix para Bolsonaro, que ajudou inclusive a pagar os advogados, né, de sua defesa. Gente, pessoal, é brincadeira, né? Qual é a contraproposta? Qual é a contraproposta? O filme que vai trazer retorno, qual é a contraproposta além disso? Mas a doação do pai do Vorcaro pro Novo, não, essa não teve contraproposta, não. Não teve nada. Não teve nada. Confia no Zema. E você vê, não é um caso isolado. Vice-presidente do Partido Novo do Mato Grosso do Sul, João Martins. Ele compartilha a notícia que o Zema diz, né, que apoia Lula, que apoia Flávio, está ajudando o Lula. E ele diz, errado não tá, façam as contas, sem emoção. No segundo turno, a rejeição ao Lula está dando maior ou menor do que a do Flávio. Não adianta falar de primeiro turno, estamos falando do resultado final. A Júnior Bravo diz, né? Vice-presidente do Novo, João Martins, né, do Mato Grosso do Sul. Então, por qual motivo o Romeu Zema não abandona a candidatura, convoca do Caiado e fecha a supostamente direita para liquidar essa eleição no primeiro turno? Ajudar a reduzir a resistência, falar para os seus eleitores